Olá, todo mundo, cordialmente boa noite. Então vamos junto e misturado aí, né, velho? Os fortes continuam estudando até em véspera de feriado, no feriado. Eu, particularmente, quando pré-vestibulando, eu adorava feriado para poder colocar as matérias em dias. Né? Tentava pegar o máximo de coisas que tinha. Se tivesse aula, eu estaria assistindo. É a vida, cara. É um momento, assim, difícil, é um momento, assim, perturbador, desafiador, né? Tem que ter muita resiliência, persistência, mas lá na frente, né, quando passa o Enem, você fala assim, porra, eu fiz o que pude. Né? Eu até falo muito com os meus alunos. Quando você dedica nos estudos, mesmo se você não conseguir estudar, não conseguir o resultado que você queria, é ruim. Mas é pior se você faz o Enem, você teve a chance de estudar e não estudou, cara. Que aí vem aquela cobrança, né? Vem aquela angústia, cara. Aí dói, machuca. Deixa eu ir pro cantinho aqui, rapidinho aqui, ó. Fui pro cantinho, né? Tema de hoje, atrito de rolamento, né? Eu sou o Thales do canal Física Sem Neura e estamos aqui no programa Física no Enem, que são os pilares para fazer você acertar 12 de 15 em Física no Enem, tá bom? O tópico de hoje é um tópico, assim, de verdade mesmo, complicado. É comum ter questões do ITA, IME, que cobre esse assunto. Às vezes o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu nunca entendi essa questão de atrito de rolamento. E só para adiantar aqui, ó, rapidinho, atrito de rolamento diz respeito naquelas rodas que o carro tem tração, com tração ou sem tração. Quem já fez um número razoável de questões já viu isso, né? Opa, roda com tração, roda sem tração. Então, como é que funciona o atrito ali naquela região? Então, esse é o assunto de hoje. Vamos lá então, deixa eu só fazer a terceira transição aí, ó, para a gente começar. Prontinho, já estamos aí junto e misturado agora para falar do atrito de rolamento. Está tudo conectado aqui. E é o seguinte, de maneira geral, se você já sabe, já conhece o atrito de cinético e o atrito estático, fica mais fácil entender, bem mais tranquilo. O grande problema é que, às vezes, o aluno não entendeu nem o atrito estático e cinético. Se eu não me engano, há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu fiz uma live de forças de atrito. Completa. Eu acho que eu fiz até questões também de forças de atrito, onde a pessoa entendeu tudo de forças de atrito em apenas 30, 40 minutos. Foi uma baita, assim, foi muito bacana essa parte de forças de atrito que eu dei. E como é um pré-requisito para entender atrito de rolamento, o que eu fiz? Eu trouxe para cá o que eu dei, só que eu vou explicar aqui de maneira rápida, sem mostrar conceitos, sem mostrar fórmulas, porque eu quero ser mais objetivo possível. Essa live é chamada Live Tira Dúvidas. É uma live Tira Dúvidas, onde você, aluno, pode mandar para mim uma dúvida que eu vou responder através de uma live. Olha que maravilha! E a dúvida da pessoa, chama Fabrícia, é uma aluna minha, foi sobre uma questão de atrito de rolamento. E aí eu acabei fazendo virar uma live. Vou fazer uma questão, ela é idêntica no ITA, ela é idêntica também na PUC, é uma questão muito bacana e já foi assunto no Enem, igual eu vou mostrar para vocês. Niedson está perguntando, em 2020 eu não fiz nada de física, acabei esquecendo vários conceitos. Se o meu curso começa do zero, Niedson, é mais do zero que você imagina, cara, é muito mais do zero que você imagina. Igual eu falei, né, na semana... no aulão, né, teve esse tipo de pergunta também. O meu curso, ele começa a física só no módulo 4. Olha que loucura. Tem um módulo de boas-vindas, onde eu mostro todo o princípio ali por trás do desvendando o código da física. Depois tem um módulo 2, onde eu mostro como pensar como físico, né, como criar uma linha de raciocínio, como acertar questões de física, mesmo não tendo estudado questões teóricas, como você pode se colocar num problema, se imaginar na situação, tem várias coisas que podem acontecer. Depois entra o módulo 3, que é a matemática básica, só depois entra a cinemática escalar. E aí você tem a noção, né, do quão do básico ele começa, velho. É surreal, tá bom? Começa muito do básico e é bonito, velho. É bacana demais, não? E sem falar, né, que quando chega na cinemática escalar e cinemática vetorial, eu faço questão de colocar em cada tópico uma aplicação para quebrar aquele bloqueio de que a física é chata. Então é baseado nisso. Fala aí da força de atrito estático, né? E da força de atrito cinético, e aí a gente vai conseguir entender a força de atrito de rolamento. Então olha que doido, velho. Mesmo algumas pessoas que não lembram de força de atrito, vai pegar aqui comigo.
Claro que não é de maneira tão detalhada igual eu fiz uma live só sobre esse assunto, mas eu vou falar tudo aqui de novo. Ó. O atrito estático, ó, primeiro, antes de falar do atrito de rolamento, vou falar aqui rapidinho da força de atrito estático. A força de atrito estático é o seguinte, deixa eu só pegar, selecionar uma canetinha amarela aqui, pronto, foi. Ela é um atrito que ocorre quando o objeto está em repouso, tá bom? Então, ó, só que o mais legal é o seguinte, ó, olha que legal a definição dela. É uma força que se opõe, à tentativa de colocar né, um objeto em movimento. Um objeto em movimento. Vamos lá entender a força de atrito estático. Olha que legal. Vamos supor, se eu não aplico nenhuma força, ó, a força aqui é igual a zero. Se a força é igual a zero, não existe força de atrito estático atuando. Professor, você está falando que quando tem um objeto em cima de alguma superfície não tem força de atrito? Perfeito, não tem. Agora, se você começa a empurrar o objeto e o objeto não sai do lugar, aí é porque tem uma força de atrito cancelando a sua força e por isso que o objeto permanece em repouso. Então aqui, ó, olha que legal, ó, no segundo aqui, tem uma força aqui, eu estou aplicando uma força de 10 newtons. Então, se o objeto ficou parado, é porque o atrito entre a superfície e o objeto segurou ele. Então, vai ter uma força de atrito aqui que a gente chama de força de atrito estático, que é de 10 newtons também. Tá entendendo? Vamos lá, vamos aumentar a força? Aumentei agora para 25 newtons. E aí, o objeto permaneceu em repouso. Se ele permaneceu em repouso, é porque tem uma força cancelando a força que eu fiz, que é de 25 newtons. Só que essa força aqui de atrito estático, que né, é uma força que se opõe à tentativa que eu estou de colocar um objeto em movimento, tem um limite. E o limite dessa força, neste meu exemplo, é um exemplo que eu estou dando aqui agora, foi de 30 newtons. Então, ó, deixa eu só ampliar aqui, ó, deixar mais pertinho aqui, ó, foi de 30 newtons. Então, nesse momento aqui, ó, em que o objeto, eu estou fazendo uma força de 30 newtons, ele permanece em repouso. Vou até pegar essa palavra aqui, vou colocar aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V, prontinho. Ele permaneceu em repouso. E se ele permaneceu em repouso, mas eu estou falando que agora ele está na iminência do movimento, iminência é que está para acontecer. Ele está para entrar em movimento, mas não entrou ainda. Então, está no limite ali. Quando ele chega nesse limite, a gente fala que ele atingiu a força de atrito estático máxima. Pronto. Existe fórmula para calcular a força de atrito estático máxima. Não é a prioridade dessa live de hoje, mas eu vou deixar aqui, ó. Para calcular a força de atrito estático máxima, é só você pegar o coeficiente de atrito estático que vai ser dado para você e multiplicar pela normal. De maneira geral, o objeto está na horizontal, então o peso é igual ao normal. Então, se você encontrar o peso, que é a massa vezes a gravidade, automaticamente você tem a normal, multiplica pelo coeficiente de atrito estático, que achou a força de atrito estático máximo. Pronto, é isso. Olha que coisa mais linda. Né? Então, simples assim, tá bom? Então, beleza. Tem a força de atrito estático máximo. Agora, se por um acaso eu fizer uma força, minha força F, for maior do que a força de atrito estático máxima, o objeto entra em movimento. Então, neste caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, vou até escrever de branco aqui, ó, que vai destacar mais ainda, né, nesse quadro preto. O objeto entra em movimento. Pronto. Então, se eu fiz uma força grande, o objeto entra em movimento. A partir do momento que o objeto entrou em movimento, passa a atuar a força de atrito cinético. Tá aqui, ó. Então, a força de atrito cinético, a definição dela é bem fácil também, ó. Vamos lá, força de atrito cinético. É uma força, vou colocar aqui, ó. É uma força que se opõe ao movimento. É uma força que se opõe ao movimento. Pronto. Então aqui a força de atrito cinético ela existe quando o objeto está em movimento. Então se o movimento é para a direita, a força de atrito cinético está para a esquerda. Inclusive a força de atrito cinética tem uma característica bem legal, ela é constante.
que a força de atrito estático, perceba aqui comigo, ó, ela foi aumentando, ó, 0, 10, 25, até chegando no 30, né, no meu exemplo aqui. A cinética não, independente do movimento, independente da força para a direita, a força de atrito cinético é constante. Essa força de atrito cinético ela é muito importante para o entendimento de atrito de rolamento, que é o foco principal da aula. Essa força de atrito cinético, ela tem uma coisa muito louca. Ela é chamada de atrito de deslizamento. Ela é chamada de atrito de deslizamento. Deslizamento. Então ocorre o atrito cinético quando o objeto está deslizando. Por exemplo, você vai arrastar sei lá, você vai arrastar uma mesa aí na sua casa. Aí o que você faz? Você empurra a mesa. No momento que você está empurrando a mesa, ela não está em repouso e ela continua em repouso, está atuando a força de atrito estático. Quando você consegue colocar a mesa em movimento, passa a atuar a força de atrito cinético. Essa força de atrito cinético é o atrito de deslizamento. O objeto está deslizando. Pronto. E aí, Fabrícia, boa noite, que bom que você chegou aí. Fabrício, eu estou apanhando ainda aqui nos mecanismos para fazer essa live, tá bom? E como aqui a internet não está muito boa, aí eu resolvi não arriscar muito e aí vou explicar para você aquela questão da PUC aqui, tá bom? Então, primeira coisinha, né? Primeiro detalhe importante lembra do que é força de atrito estático, que é quando o objeto ainda está em repouso, pronto, e da força de atrito cinético. A força de atrito cinético é o atrito de deslizamento, tá bom? Então lembra, ó, deslizamento. Então, se você lembrar disso, vai ficar mais fácil agora a gente entender o atrito de rolamento, né, que é o grande suprassumo da aula de hoje. Entendidos? Professor, tem fórmula aí? Tem fórmula também. Enquanto que aqui, ó, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, aqui vai ser o seguinte, olha que fácil, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai ser simplesmente a força de atrito cinético, o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Professor, o que é esse coeficiente de atrito cinético? O coeficiente de atrito cinético, gente, é o grau de rugosidade entre duas superfícies. Quanto mais rugoso é a superfície, maior o coeficiente de atrito cinético. E o estático também, tá bom? Então, o grau de rugosidade, por exemplo, se eu pegar minha mão e atritar ela aqui na tela do meu celular, ó, eu vou sentir que tá liso, tá lisinho mesmo. Agora, se eu pegar minha mão e atritar na parede aqui atrás, já tá mais áspero. Então, o coeficiente de atrito entre a minha mão e a parede é maior do que entre a minha mão e o celular. Pronto, simples assim, só isso. A unidade de medida de qualquer uma das forças de atrito é Newton, que eu tô falando de força, Newton, né? Em homenagem a Sir Isaac Newton. Muito bem, pronto, é isso. Agora sim, vamos para a parte mais importante da nossa aula, né? Que é falar de atrito de rolamento, que para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, mas aqui comigo, né? Thales do canal Física Sem Neura, né? Vocês usam esse nome aqui, ó, Física Sem Neura, vocês vão ver que é suave, de boa, tranquilo igual um grilo, manso que não é um ganso, elegante como um elefante. Então partiu, ó, atrito de rolamento. O atrito de rolamento é maior. Primeira coisa, né? O atrito de rolamento, ele que possibilita as rodas girarem. Olha que legal. Se tem uma roda girando, é graças a um atrito de rolamento. E só é possível, né, ter esse atrito de rolamento, né, de maneira geral assim, por causa que tem um material mais macio, mais mole, e vai causar uma pequena deformação. Era um atrito ali que é capaz de fazer a roda girar. Então, eu deixei isso anotado no caso em que o material da roda é mais mole, é mais macio. Ó, como no caso do pneu, que é feito de borracha, tá bom? Então, é uma coisinha até interessante de a gente saber, né? Que o atrito de rolamento é maior nessas circunstâncias. Professor, não existe atrito de rolamento, por exemplo, numa roda de aço, não? Vai existir, só que ela é menor. Ela é menor e acaba que, vamos supor, se eu ligar uma roda, imagina você deixa só a parte de metal da roda, aí você vai começar a andar com o carro. Você vai perceber que o carro pode deslizar com mais facilidade, sabe? Então vai ficar difícil da roda girar e mandar o carro para frente. Então ele não é tão grande, ele não é tão otimizado igual quando eu tenho um pneu, né, que é de borracha e que pode sofrer pequenas deformações ali na região, encostando no asfalto. Então o atrito de rolamento ele funciona melhor aí. E é nessa parte de atrito de rolamento que entra, que você vai começar a entender agora como que funciona a relação da força de atrito com uma roda sem tração e com uma roda com tração. Então, vou deixar, tem as duas aqui para falar para vocês agora. Ó.
roda sem tração e roda com tração. Depois ainda eu vou falar das vantagens e desvantagens dos tipos de tração na roda, porque o Enem gosta desse tipo de aplicação. Então quem está acompanhando essa live agora, neste momento que está tendo uma noção que eu estou falando um assunto que provavelmente você nunca viu ninguém abordar, cara, ninguém. E o Enem cobra isso. Às vezes você está lá fazendo uma prova no Enem, você estudou pra caramba, às vezes tem gente que está no terceiro, quarto ano de cursinho, quinto ano de cursinho, eu cheguei a fazer 5 anos de cursinho, aí chega um momento lá, você está achando que está dominando toda a matéria. Vamos falar, estou dominando toda a matéria de atrito, de leis de Newton, força, dinâmica, estou o cara nisso. Chega uma questão lá de lei de atrito, você trava. Roda sem tração, contração, às vezes você até consegue fazer, mas às vezes a questão nem está falando sobre qual que é a direção e o sentido do atrito. Às vezes a questão vai estar falando sobre as vantagens de uma roda com tração e sem tração. O Enem é assim, cara. O Enem é uma prova ingrata. O Enem é uma prova que, tipo assim, ou a pessoa tenta fazer a parte dela e ir um pouco além. O que é ir um pouco além? Enxergar a aplicação. Ou senão fica um pouco complicado de chegar a 12 de 15 em física no Enem. E o que eu estou propondo aqui, ó, não só com o curso Desvendando o Código da Física, né, mas também com as minhas lives, é o tempo todo te mostrar o caminho para você chegar mais próximo, né, de um resultado como esse, que eu particularmente acho um resultado muito bom, cara. 80% na prova de física. Né, então é um resultado muito, muito interessante. E ele vem a partir desses detalhes que eu vou falar para vocês agora. Ó, uma roda sem tração é uma roda na qual o motor, né, ele tem um sistema lá de engrenagem que faz o movimento rotacional acontecer, e esse movimento rotacional é transmitido para um eixo, e esse eixo vai estar transmitido a uma roda. E aí, se o eixo que liga as rodas estiver ligado ao motor, é uma roda com tração. Agora, se o eixo das rodas não tiver nada ligado a ele está só lá, à toa, nem fazendo parte do carro, aí é uma roda sem tração. Eu quero começar a falar para vocês de uma roda sem tração, tá bom? Então uma roda sem tração é uma roda que não é tracionada pelos motores. Um exemplo assim, mais lúdico aí para você imaginar o que é uma roda sem tração. Essa aqui é muito boa. Pensa comigo assim, uma charrete, cara. Eu estava na roça, cara, muito bom. Quando tem uma roda sem tração, né? E hoje foi muito legal, velho, que eu tava ontem à tarde. Tava lá na roça lá, e meu pai mora na roça mesmo. Se você vê meu sotaque um pouco carregado, é por isso. Eu sou do interior de Minas. Tem BH, eu moro em BH, né, desde 2009, mas de Belo Horizonte tem Bom Despacho, aí de Bom Despacho tem uma região que chama Mato Seco. Eu ainda nem sou do Mato Seco, que é um arraial, não. Eu sou do interior do Mato Seco, cara. Então dá pra ter uma noção do interior, bicho. É interior ao cubo aqui. E aí, bom, eu tava lá na roça lá, e eu tava já programado essas lives, aí eu virei pro meu pai e falei assim, ó, tinha uma charrete encostada lá. Falei, seu pai, eu acho, tô mal viajando aqui, ó. E meu pai é muito inteligente, meu pai trabalha na roça e tal, lá no interior, mas ele é muito sábio, assim, gosta de saber das coisas. Aí eu falei assim, e amanhã eu vou explicar qual que é a direção do atrito, da força de atrito, de uma roda sem tração. E eu vou usar essa charrete aqui, eu tô visualizando essa charrete aqui, ó. Vai ser ótimo, porque uma charrete não tem tração nas rodas. E quando você liga a charrete no cavalo, né, o cavalo é que faz a força, o cavalo é que traciona ali. E aí, então quem que é o motor? Como se fosse o motor, o cavalo, e as rodas estão apenas sendo arrastadas. Tá bom? Então aí você já consegue imaginar o que é uma roda sem tração. Só lembrar de uma charrete, de uma carroça, que você pode ver em filme também. E aí, olha que doido, ó. Tem uma roda aqui sem tração, né, que é o centro da roda, e vamos supor que ela está girando aqui, ó, nesse sentido. Então tá aqui a roda girando, tá a roda girando aqui. E nesse momento que a roda gira aqui, ó, quando a roda está girando, o que vai acontecer? Olha só, o movimento da roda é para a direita, né? A roda está vindo para cá, ó. O movimento da roda está para cá. E aí, se ela tivesse travada, imagina essa roda travada mesmo. Coloquei um trem lá que eu travei a roda. O que ia acontecer? A roda iria, vamos supor que tem algum objeto aqui, ó, puxando, né? Vamos supor um cavalo puxando uma charrete para a direita, né? Para a direita está aqui, que eu estou espelhado, para a direita. E aí, diante desse movimento para a direita, acaba que vamos supor que a roda está travada. Vai ter um atrito para cá, ó. Vai ter uma força de atrito para cá, ó. Contrário ao movimento.
Então tá aqui, ó. Então aqui está a força de atrito e se a roda estiver travada, é a força de atrito cinético. Porque a força de atrito cinético é o atrito de deslizamento. Tá aqui, ó, a palavra aqui, ó, deslizamento. Então isso aqui, ó, é importantíssimo, ó, deslizamento. Pronto. Agora, como a roda não está travada, né, de maneira geral a roda não está travada, quando faz uma força para a direita na roda, né, e a roda está no eixo que pode rotacionar livremente, o que vai acontecer? Aqui vai ter uma força de atrito estático, aqui, ó, se opondo ao movimento. Então, vou colocar um E, ficou muito feio, peraí. Vai ter uma força de atrito estático aqui, ó, é de estático. Essa força de atrito estático era para se opor ao movimento do objeto. Só que esse objeto, ele pode rotacionar. Então acaba que essa força de atrito estático aqui, ó, empurra a roda para trás e a roda gira. Então olha que doido. Quem faz a roda girar é a força de atrito estático, porque a roda não está travada. Na verdade, se a roda, vamos supor que eu faço pouca força, uma força pequena, a roda está travada, eu não consigo movimentar. Aí eu vou aumentando a minha força, eu não consigo movimentar. Aí de acordo que eu vou aumentando a minha força, vai aumentando a força de atrito estático. Correto? Igual eu mostrei para vocês aqui em cima, ó. De acordo que eu vou aumentando a força de atrito estático vai aumentando. Aí chega um momento em que tem uma força de atrito estático tão grande aqui que é capaz de começar a fazer a roda, dar um toquezinho na roda aqui, ó, fazer a roda girar. Aí a roda começa a girar. Esse atrito aqui é o atrito de rolamento, que é a força de atrito estático também. Só que a força de atrito estático, ela está auxiliando para fazer a roda começar a girar. Entenderam a ideia? Então esse é o atrito de rolamento. Esse é um conceito assim que é um pouco difícil de pegar, mas está vendo que não tem segredo, né? E aqui até que faz sentido, ó, o movimento para a direita, né? Pronto. E a força de atrito estático para a esquerda. Essa força aqui, ó, ela fica na roda, tá bom? Aí é claro, né? Lembra da terceira lei de Newton? Pô, raras vezes pede isso, mas infelizmente a questão que a Fabrícia me mandou hoje, ela tá aqui, ela se encaixa aqui. Aí vamos supor, né, que quer saber, né, qual que é a força de reação da roda no chão, né? Então, se a roda, né, tem uma força ali para a esquerda, né, igual a gente está vendo aí a roda reage e faz uma força para cá no chão, ó. Então, esse aqui é a força de reação, tá bom? Você vê só Fzinho. Então, esse aqui é a força de reação. Vou colocar aqui, força de reação. Então, a força de atrito que a gente analisa é a que está na roda, que é o que faz ela girar. Então esse é o atrito de rolamento numa roda sem tração. Até agora tá de boa? Deixa eu saber se tá de boa até o momento, porque como eu sei que às vezes é um pouquinho chato, mas eu acho que essa analogia, né, que eu fiz aí com a charrete, que é uma roda sem tração, porque a charrete não tem nenhum motor, eu acho que faz sentido, né? Ó, roda com tração. A roda com tração, gente, é o momento em que o motor, né? Então tem as rodas, uma roda de cada lado, e tem um eixo ligando as rodas. Quem não sabe o que é um eixo? Eixo é aquela barra de ferro que liga um disco no outro, né? Uma roda na outra. Então aquela barra de ferro é o eixo. Então as duas rodas estão ligadas no mesmo eixo. E esse eixo ele é ligado ao motor. Então o motor traciona as rodas. E aí, neste caso aqui, a análise é diferente. A análise é o seguinte, ó. Novamente. Vai ter uma roda aqui girando para a direita. Opa, deixa eu fazer também com o pincel amarelo. Vai ter uma roda aqui girando para a direita. E essa roda aqui girando para a direita, ela tem tração, né? Agora é uma roda com tração. Então o movimento do objeto, do carro, vai estar para cá, ó, que é o sentido do movimento. Movimento. Pronto. E aí o que vai acontecer? Olha que legal, ó. Neste caso aqui, como a roda está girando por si só, né, ela está girando por si só, ela está recebendo uma tração e ela gira por si só. Independente, ela nem precisa estar em movimento para ela estar girando. Imagina um carro atolando. Quando um carro atola, os carros normais, assim, os carros mais populares, de maneira geral, eles têm tração só na roda da frente, que é onde o motor está. As rodas de trás é sem tração. E aí o que vai acontecer? Se o carro atolar, você vai perceber que se você ficar acelerando, engatado, nem com a marcha, só a roda da frente vai ficar girando, vai ficar girando. Inclusive vai mandar barro para trás.
Então, a roda contração, ela tem um movimento próprio. Não precisa de alguém para causar o movimento dela, nem como a força de atrito estático aí. Não precisa. Então, ela é assim que funciona. Ó, olha que doido, ó. Ó. Ela vai ter um movimento próprio. Então, eu vou traçar os vetor velocidade. Então, lembra que o vetor velocidade sempre tangencia, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, sempre tangencia a circunferência da roda. Então, esse aqui é o vetor velocidade, tá vendo? Dela girando. Ela está girando para a direita, então está para cá. Se ela estivesse girando para a esquerda, seria para cá. Pronto. Só isso. E quando chega aqui no solo, olha que doido. Olha para onde que está a velocidade. Ó, tá para cá, ó. Eu vou até pegar um pincel mais grosso aqui para ficar melhor o destacado aqui, ó. Então aqui, ó, tomou a velocidade. E a velocidade vai vindo, ó. Para cá, tá vendo? Então você coloca os vetores de velocidade, pronto, simples assim. Aí olha na região de contato com o solo, ó, que é a região de contato com o solo. O atrito está aqui. O atrito não é uma força que se opõe ao movimento? Se é uma força que se opõe ao movimento, olha o movimento da roda para onde que ela quer ir? Para trás. Ai, professor, verdade. Então, se a roda quer ir para trás, significa que ela tem uma força de atrito estática que vai estar para direita, ao contrário, porque a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, à tentativa de colocar um objeto em movimento. Então, aqui está a força de atrito estático. Tá vendo? E por que é estático? Estático se a roda não estiver deslizando. Se a roda estiver deslizando, igual quando está atolado, é cinético. Mas como eu não estou falando de um carro atolado, que está ali parado, não, estou falando de um carro girando. É a força de atrito estático, porque ainda não deu tempo de começar a deslizar. Ainda está o estático. Então é a força de atrito estático que vai empurrando o carro para frente o tempo todo. Então olha que legal, no caso da força de atrito estático, está a favor do movimento, o movimento está para cá, né? O movimento está para cá e a força de atrito estático está para cá também. Mas do movimento do carro como um todo. Se você olhar assim, você pode falar assim, mas está contradizendo aí a física, pô. A física fala que a força de atrito é ao contrário ao movimento. Não tem nada errado, está tudo certo. Olha só, o movimento da roda aqui, assim que olhar na superfície, o movimento da roda na superfície aqui, ó, é para trás. Então, se o movimento da roda na superfície é para trás, então, contrário ao movimento aqui, tem a força de atrito estático. Pronto, é isso. Simples assim. Tá bom? Então, isso aqui é com a roda com tração. Quer ver um outro exemplo disso aqui, ó, que bem legal também? Ó. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa andando, uma pessoa caminhando. Imagina aqui, ó. Uma pessoa caminhando. Para a gente conseguir caminhar, gente, tem que obrigatoriamente ter uma força de atrito atuando. Então, olha só, quando eu estou caminhando, vamos supor, estou caminhando aqui para a direita, ó. O movimento é para a direita. Então, aqui é o movimento. Aí, nesse momento que eu estou caminhando, chega para cá, dá para ver direitinho? No momento que eu estou caminhando aqui, ó, imagina se esse piso estiver todo escorregadio, cheio de água e sabão, né, bem lisinho. O que vai acontecer? Meu pé vai para trás e eu vou cair para frente. Então, a tendência do meu pé, o tempo todo, é para vir para cá, ó. A tendência do meu pé é essa aqui, ó, o movimento dele. O movimento do meu pé o tempo todo é esse. Mas se ele não escorrega, se ele escorregar, vai estar atuando na força de atrito de deslizamento, que é o cinético. Mas se ele não escorrega, é porque, contrário aqui à tentativa de colocar ele em movimento, tem o quê? Tem a força de atrito estático. Pronto. Que é a mesma que está aqui, ó. É a mesma. Olha que lindo, velho. Olha como é que é doido quando você olha pelo pé da gente, né? Então, aí o que está acontecendo então? O que está acontecendo aqui? Essa força de atrito estático aqui, ó, é o chão empurrando a gente para frente. E aí você consegue andar, né? Pronto, é isso. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui a força de reação, né, que é sempre sentido oposto, aqui também vai ter, ó. Então, se a força de atrito estático está para cá, no carro com tração, no solo, né, o carro, né, o pneu do carro, ele faz uma força para cá, ó, nesse sentido aqui, ó. Então, a força de atrito está aqui, a força está aqui. Então, o pneu, né, empurra o carro para cá, o carro reage e faz a força de atrito estático, movimentando o carro. Pronto, é isso. Isso é roda com tração e sem tração. Prontinho. Só teoria, só teoria. E agora eu vou falar para vocês das vantagens, né?
Isso aqui foi bem legal, velho. As pessoas gostam de... Você me pergunta, né? Ah, professor, qual que é a vantagem de uma roda com tração e sem tração? Como eu adoro esse tipo de pergunta, assim, bora lá, velho. Vou colocar aqui agora. Vou até diminuir assim, ó, para ficar melhor pra gente ler. Pera aí. A gente lê todo mundo junto, ó. E a gente vai por exercício aqui daqui a pouquinho. Deixa eu chegar aqui pra frente. Prontinho. Pronto, organizado. Vamos lá, dar um zoomzinho aqui. Qual que é a vantagem e desvantagem de roda com tração traseira e dianteira, né? Por quê? Por que alguns carros têm tração traseira? Por que outros carros têm tração dianteira? Então é isso. Deixa eu só ver que o Gleif está falando, né? Por que mudou de força cinética para força estática na sem tração? O cinético, Gleif Farias, só ia acontecer na roda sem tração se a roda estiver travada. Se você travar a roda, trava a roda, e o objeto está indo, aí a roda sai deslizando, travada, aí é o cinético, porque o cinético é o atrito de deslizamento. Mas se ele ainda não está travado, é porque o eixo está livre ali, né? Então a roda pode girar, então vai aumentando a força. Só que antes de atingir a força de atrito cinético, que é de deslizamento, essa força de atrito estático dá um empurrãozinho na roda para trás e a roda começa a girar. Entendido aí? Então esse é o motivo. Suave? Muito bem. Deixa eu agora, como está com um delayzinho, eu vou explicando as vantagens e desvantagens dos tipos de tração e daqui a pouco eu volto qualquer coisa. Fechou? Vamos lá. Vamos começar aí falando do atrito, né? De uma roda com tração traseira. Qual que é a vantagem de ter uma roda com tração traseira? Eu coloquei aqui que eu vou liberar esse PDF para vocês depois. Então já estou contando aqui. Eu vou liberar esse PDF, por isso que eu coloquei escrito, para eu não esquecer algum detalhe para trás. Mas eu poderia só estar aqui falando para vocês aqui, explicando o que está escrito ali, tá bom? Que é o seguinte, ó. Numa roda com tração traseira, tá bom? Então o motor está atrás. Por exemplo, um Fusca tem tração traseira. É melhor, né, frente, né, comparado a uma dianteira em relação à força transmitida ao asfalto. Isto pois, quando aceleramos um automóvel, tende a deslocar o seu peso para a parte traseira, devido à inércia, aumentando a força de atrito com o chão na roda motora. Então, tenta entender comigo aqui, olha que legal. Imagina um carro, e o carro começa a ser acelerado. No momento em que o carro começa a ser acelerado, olha que doido, ó, o carro começou a ser acelerado. Você pode se imaginar dentro de um ônibus. Você entrou no ônibus, está lá em pé dentro do ônibus, cara. Aí o ônibus acelerou. O que vai acontecer com você? Você não se sente jogado para trás? Isso que acontece com o peso do carro. Então, imagina um carro. O carro acelerou. O que vai acontecer com o peso do carro? O peso do carro, você vai se sentir jogado para trás. Então, o centro de gravidade do carro, ali naquele pequeno momento que está acelerando, é jogado para trás. Com isso, o peso ficando na parte de trás, aumenta o peso, também aumenta a normal, né? E lembrando que a normal é diretamente proporcional à força de atrito. Tá aqui em cima, aqui, ó. As formulazinhas, né? Então, uma aqui e outra aqui, ó. Coeficiente de atrito vezes a normal. Se aumenta a normal, aumenta o atrito. Se aumenta o atrito entre o pneu e o asfalto, eu estou falando do atrito estático, vai ter maior estabilidade. E aí o carro vai conseguir, né, andar por uma distância ali com mais facilidade. Então, esse é o motivo. Legal isso, né, velho? O dia que eu descobri isso, eu achei do caralho, velho. Então, um carro de asfalto, véio, imagina um carro aí, né, um carro esportivo aí de asfalto, por exemplo. Aí, o que é o legal? O legal é ter tração traseira, porque quando você está no asfalto lá, você está acelerando, você gosta de acelerar, até fazer uma curva, pá. Aí acontece, até fazer uma curva não muito fazer uma curva, mas você está acelerando no asfalto e vai ter uma maior estabilidade. Você vai ter uma estabilidade porque como a gravidade, o peso vai para trás e lá está a tração, então vai ficar mais estável, o carro vai ficar mais forte, sabe? E vai ter uma força maior. Então essa é a vantagem da tração traseira. Agora, quando eu olho a vantagem de uma tração dianteira, eu vou ler para vocês também, ó, e aí eu explico, tá bom? Uma tração dianteira é melhor frente a uma traseira em relação à estabilidade.
Então, ó, o carro mais estável, o carro mais potente, é bom que ele tenha tração traseira, ele fica mais potente naturalmente. Agora, em questão à estabilidade, aí é melhor um carro com tração dianteira. Pois, quando o automóvel perder o atrito estático com o chão, Pois, quando o automóvel perdeu o atrito estático com o chão, entrando em um atrito cinético, então vamos supor que o carro está vindo, está fazendo uma curva, e aí ele começou a derrapar. Se ele começa a derrapar, que é o atrito de deslizamento, começa a atuar a força de atrito cinético. Pronto. Aí, olha que doido. Ao transmitir uma força na parte dianteira do veículo, este puxará o restante do veículo, alinhando a sua direção. Então imagina um carro aqui, ó, deslizando aqui, ó, fazendo uma curva assim. Quando a tração é dianteira, quando que começa a puxar o carro, ele já consegue alinhar esse carro aqui na sua direção. E você vai para onde você quiser. Agora, caso contrário, tô aqui, ó. Deixa eu até fazer um... Ó, tô nessa parte aqui agora. Ó. Caso contrário, se a força fosse aplicada atrás, empurraríamos o automóvel e se a dianteira não estivesse em um atrito estático com o asfalto, o carro tenderia a seguir a direção em que aponta a dianteira e não a do eixo traseiro, o qual está sendo aplicada a força. Então, para ficar mais claro, para quando você ler isso, você conseguir entender melhor. Imagina essa caneta minha aqui, ó, da minha mesa digitalizadora. Essa caneta aqui é o carro. Aí vamos supor que o carro, ele perdeu a direção. Pronto. Agora imagina que você quer voltar para essa direção aqui, ó. Se a tração é dianteira, o que o carro vai fazer? Ó? Ele puxa aqui, ó, e coloca de novo no eixo, né? Ó, vou até fazer o seguinte. Deixa eu aparecer aqui corpo todo aqui para você ver essa coisa, cara, que é louco pra caralho. Cena 1, ó, esse aqui é o carro, tá bom? O carro tá aqui. Ele tava aqui, ó, em direção à câmera. Aí ele perdeu o controle, ele fez isso aqui. Aí aqui vai ser da estrada. Se a tração é dianteira, essa tração dianteira aqui consegue puxar o carro e trazer ela de volta para cá. Entenderam a ideia? Agora, se a tração é traseira, o que vai acontecer? O carro tava aqui, ó. Aí perdeu o controle, fez assim. Então, imagina que aqui, ó, tá deslizando. Então, quando eu empurrar aqui atrás, ó, para onde estiver deslizando já vai. Então, o carro pode rodar para um lado, para o outro. É perigoso. Então, na questão de estabilidade, a tração dianteira é melhor do que traseira. Entenderam a ideia? Então, eu vivo físico o tempo todo, cara. Então, tem um detalhe aqui que eu fico presenciando. Você pode fazer isso também, que é o seguinte. Quando você tiver com uma mala de rodinha, igual eu viajo muito para trabalhar em outras cidades de Minas, aí eu tô com a mala de rodinha. Aí quando você tá puxando a mala de rodinha, você consegue ter uma estabilidade, sabe? Você consegue virar para a direita, para a esquerda com a mala de rodinha ali. Aí faz o contrário, coloca a mala de rodinha na sua frente e vai empurrando ela para você ver. Às vezes você tenta virar ela, você não consegue. E como a mala de rodinha, né, está na sua frente e eu sou a tração. Então a tração agora está atrás e a rodinha, que não tem tração, está na frente. Então a mala com rodinha, ela sai toda hora do eixo, cara. Toda hora isso acontece. Faz esse experimento para você ver. Toda hora que eu estou puxando a mala com rodinha, às vezes eu coloco ela na frente assim, né? Às vezes estou descendo, estou na descida, aí a mala da rodinha começa toda hora a sair fora, eu vou tentar consertar ela, é mó difícil. Por quê? Porque perde a estabilidade. Agora, quando você deixa a mala com rodinha atrás de você, ou seja, a tração está na parte da frente, dianteira, você consegue controlar numa facilidade a mala de rodinha. Então essa analogia também é muito boa para você lembrar, né, que a tração dianteira dá mais estabilidade ao carro, tá bom? E aí, para finalizar, ó, número 3 e último, a tração nas 4 rodas busca equilibrar os efeitos discutidos acima. Então, a tração nas 4 rodas equilibra isso tudo, né? Na hora de uma curva, na pista lá que pode fazer o carro deslizar, passa a tração ser dianteira. Ah, estou acelerando o carro, passa a tração ser traseira. E vai equilibrando isso, né? A vantagem das 4 rodas é essa, tá bom? Então, isso aqui, ó, foi uma sessão extra, essa vantagem e desvantagem dos tipos de tração. Por quê?
Pode ser questão do Enem. O Enem já foi muito imprevisível. Todo ano o Enem tem uma questão imprevisível, tá bem? E agora vamos fazer a questão aqui, ó, que a Fabrícia mandou para mim. A Fabrícia tá aí curtindo a live com a gente. Só fazer ela aparecer toda aqui. Só diminuir aqui rapidinho, que dá para organizar aqui assim, ó. Pronto. E aí todo mundo consegue ler a questão. E aí é uma questão que tem uma pegadinha. Além de ser uma questão difícil, tem uma pequena pegadinha. Então quando eu vejo alguma questão bacana dessa, eu vou falar, bora resolver essa questão numa live, pô. Só que às vezes a pessoa vai estar comigo aqui, né, para ficar interagindo. Só que hoje não deu para fazer esse corre, não. Então vamos lá fazer essa questão aí, todo mundo, ó. Vou ler a questão aí. Quando um automóvel com tração dianteira, tração dianteira na frente, aumenta sua velocidade, os sentidos das forças aplicadas sobre o solo pelas rodas dianteiras e pelas rodas traseiras são, respectivamente... Então vamos lá, ó, olha só. Então, respectivamente, primeira é roda dianteira, que é onde tem tração. Onde tem tração, né, a força de atrito na roda está para cá, mas não perguntou a força de atrito aplicado na roda, perguntou a força que a roda aplica no solo. Então tá para cá, ó. Tá vendo? Tá para a esquerda, né, no sentido ao contrário, que foi falado, no caso para trás, hein? Se o movimento do carro tá para a direita, né, aqui, então aqui, ó, a direita que é para frente, aqui é para trás. Então começa para trás. Ah, professor, verdade. O que você faria, tinha que fazer na hora da prova? Desenhar. Pô, vou fazer uma roda aqui, ó, rapidinho, ó. Fazer uma roda, consertou nada. Aqui é o seguinte, de vez em quando conserta as rodas, as circunferências que eu faço. Ó, consertou, que bom. Então, vou fazer nessa aqui, ó. Aí, bom, é só apagar aqui essa aqui pra gente não confundir. Prontinho. E aí é o seguinte, ó, tem essa roda aqui, e aí tem um solo, né? Tem um solo aqui, ó. Como é que você faria essa questão? Opa, eu esqueci de selecionar o azul. Eu vou simplesmente... Pronto, tá aqui o solo. Tá aqui o solo, a roda tá girando, vou fazer a roda girando. Ah, pronto. Aqui é contração? Ah, então se é contração, a roda vai tentar se movimentar para cá. Então, significa que ela tem uma força de atrito estático para cá, ó. Para cá. Aqui está a força de atrito estático. Se a força de atrito estático está para cá, né, isso que é o que está na roda, no chão ela está recebendo uma força para cá, ó, que é sempre sentido oposto, ação e reação. Então começa para trás. Então, ó, para trás, para trás, para trás. A outra é sem tração. Sem tração, como é que vai ser? Vai estar girando. Naturalmente, né, a força de atrito vai estar aqui, ó. Então, vou fazer aqui a outra, sem tração aqui, ó. Girando. E aí ela gira por si só, né, assim, sozinha, que está simplesmente sendo puxado. Então, tem uma força de atrito estático para cá, contrário ao movimento. Inclusive, essa força de atrito estático é que faz a roda girar, né, que dá um toquezinho nela para cá, para ela girar. Se ela estiver travada, é a força de atrito cinético, que a força de atrito cinético é o deslizamento, e aí a outra vai estar para cá, ó, para frente. Então, melhor resposta, para trás e para frente, letra A. Pronto. Véi, isso é uma questão difícil, véio. Isso é uma questão difícil, né? Visualizar isso aí é muita coisa, e o mais legal, né, é que eu também mostrei até a vantagem e desvantagem de uma roda com tração e sem tração. Então, show de bola. Muito obrigado aí por todos que compareceram. Prof, essa força é da roda, né? Não seria o par de ação e reação, não, né? É o par de ação e reação, sim, Fabrício. É sim. É o próprio. É sim. É ação e reação. A força de atrito estático, né? Tá na roda e aí tem outra força no solo. Sempre é tudo par de ação e reação, né? É igual, por exemplo, eu empurro o chão para trás quando eu estou andando, o chão reage e me empurra para frente. Então, o tempo todo é ação e reação, ação e reação. Tá bom? Prof, só para saber se eu entendi. É a força contrária porque ele falou sobre o solo? Exatamente, Ângela, exatamente. Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando a Fabrícia me mandou essa questão aí, eu bati o olho na questão, de verdade, eu bati o olho na questão. Que é coisa, se a matéria, sei que com a roda com tração tá a favor ali, quando a roda sem tração tá para cá, nem eu já sei disso. Eu bati o olho na questão, aí eu já marquei o ao contrário aqui, ó, para frente e para trás, letra B. Aí, bom. Aí depois eu falei assim, cara, peraí, deixa eu ler aqui rapidinho.
que eu vi uma coisa parece solo. Aí eu vi solo. Eu falei assim, que filha da puta dessa questão. Aí eu xinguei essa questão, sabe? Porque tinha esse detalhe que eu não vi. Tinha esse pequeno detalhe, é no solo. Eu não quero saber essa força, né? Aqui, ó, que a gente estudou. É essa, que é da roda sem tração, e nem dessa aqui, ó, com a roda com tração. Ele não perguntou ela. Ele perguntou a que está no solo. Então, a que está no solo é ação e reação, né? Então, se uma está para a direita, outra está para a esquerda. Então, se uma está para a esquerda, outra está para a direita. Então, por isso que eu achei essa questão difícil. Por isso que eu quis trazer ela numa live aqui para explicar toda a linha de raciocínio. Entendidos? Muito bem, então. Entendi, Fabrício. Obrigado aí pelo todos os elogios. Fechou. Agora é bom que ficou tudo bem esclarecido, né? Então, muito obrigado, então.